Brasília é delirante. Esse próprio episódio do INSS mostra isso. Bicho pegando, problema seríssimo de segurança pública no país, e o Congresso é agente importante na solução legislativa para vários dos problemas da segurança pública, que sempre terá a muleta de não, isso é uma questão estadual. Não é, nunca foi, e hoje menos ainda será. E o parlamento é agente importante para essa solução. Então nós temos a questão da segurança pública, temos a gravidade do problema do roubo aos aposentados no INSS, a percepção geral de que o parlamento está parado, que a vida política brasileira está parada, oposição ainda, hoje tem manifestação, a oposição que Lula pediu aos céus, continua tendo como centro da sua organização a tal anistia, que é impunidade a Jair Bolsonaro, sejamos bastante francos, a oposição que ainda explora timidamente a grande questão nacional e que fragilizaria qualquer governo, que é a questão do INSS. Tudo isso acontecendo, a Câmara aprovando ontem projeto de lei que permite aumentar o número de vagas para deputados federais. Do que se trata? Bom, é uma questão demográfica a partir da mudança de ocupação do nosso território e essa proporção de divisão de assentos no parlamento derivando do tamanho da população de cada estado. Alguns estados, se eu não me engano, especialmente o estado do Pará, acho que é o autor da ação, uma ação que está no Supremo, não tenho certeza sobre o seu Pará, mas creio que sim, o Pará está nessa. Alguns estados reivindicando mais cadeiras para si. E o Supremo decidindo, por óbvio, que caberia ao parlamento decidir sobre a redistribuição das cadeiras. Vejam a diferença das coisas. Uma coisa é você ter 513 assentos e, com base nos dados do IBGE, redistribuir esses assentos para prejuízos de um ou de outro estado. E que se dane. Ninguém quer mais deputado, pô. Desculpe, ninguém quer mais deputado. Se ouvir a população, quererão menos deputados. São 513. Se há problema de desproporção, que se proceda à redistribuição. Foi isso que se estabeleceu. Sem qualquer surpresa, qual é a solução do parlamento? Em vez de revisar e, portanto, redistribuir, se for o caso, as cadeiras, o parlamento, a Câmara, por hora, opta por aumentá-las. E é claro que isso vai ter um custo, sei lá, 90 milhões de reais por ano. É grana para muita coisa, né? Mas nem quero entrar nessa discussão. O que importa é o aspecto delirante de, num momento como esse, estarmos aumentando o número de cadeiras no parlamento, isso sendo uma pauta que anda na Câmara, porque as restantes não. Tem um esbanjamento aí. Delirante. Aumentando o próprio corpo diante de um impasse. Não, os estados estão certos, a população aumentou, eles precisam de mais cadeiras. Aí você aumenta, mas não tira de ninguém. Então, a proposta que foi aprovada significaria o acréscimo de 18 deputados. Isso foi aprovado na Câmara ontem, com 270 votos. Houve 207 votos contrários, bastante coisa, mas passou. O projeto de lei vai ao Senado. Se esse troço for aprovado, nós teríamos 531 deputados a partir de 2026. Essa é a lógica. Eu estou falando sobre isso aqui porque essa é a lógica, essa é a mesma lógica que organiza a mente fiscal brasileira e as questões orçamentárias. Precisa resolver um problema de prioridade. Então, a lógica republicana seria redistribuir, né? Redividir, porque os recursos são finitos. A paciência também é finita.
Pode parecer que não, a paciência do brasileiro parece infinita, mas é finita. E tem dado mostras diárias dessa finitude, do cansaço. Figuras como Pablo Marçal, próprio Bolso, não prosperam do nada, elas são representação de um esgotamento da paciência do eleitor para com a elite dirigente. Há uma desconfiança desse contrato social de delegação para o comando do Estado. Temos uma crise republicana óbvia. Então, no Brasil, quando você tem um problema, serve para orçamentos, quando você tem um problema, em vez de você identificar o problema e resolvê-lo com os recursos que há, portanto, redistribuindo, por isso se governa para definir prioridades, não é possível fazer tudo sob uma lógica da finitude. Em vez de se fazer a rearrumação, não. Gasta mais. Então, temos que redistribuir aqui. Tem estado com menos deputado. Então, em vez de tirar, sei lá, do Rio de Janeiro, não, aumenta. Aumenta. Essa é a nossa cabeça. É a cabeça para despesa também.